Vamos abrir as nossas Bíblias no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 14, Mateus 14, onde nós leremos os versículos de 22 a 33. E eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o tema Uma Vida de Fé, baseado nesse texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Muito comum ouvir as pessoas dizerem, principalmente no nosso país, elas afirmarem que elas têm muita fé. Certamente você já, em algum momento, conversando com alguém, você já ouviu alguém falando assim, mas eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Sou uma pessoa de fé. Ou então, é muito comum também ouvir as pessoas dizendo assim, o que importa é ter fé. Esse tipo de afirmação é algo tão comum num país como o Brasil, um país que é considerado um país cheio, repleto de pessoas crédulas, né? Eu risco dizer que todos nós já ouvimos isso, talvez em algum momento nós mesmos já falamos isso. É muito comum no nosso país a gente ouvir as pessoas falando a respeito de fé. Por isso dizem que o brasileiro é extremamente crédulo, né? De alguma forma até meio místico, porque nessa dinâmica de afirmar que tem fé, que é uma pessoa de fé, via de regra, o brasileiro também é o tipo de pessoa que busca cercar de todos os lados. Então ele declara ter muita fé, mas ele se envolve com os mais variados tipos de expressões religiosas, né? Sob a alegação de que tem muita fé. Eu até acho que isso mostra exatamente o contrário, né? Se a gente precisa cercar de todo lado, é porque de fato a gente não confia que algo realmente faz a diferença. Se tivéssemos fé, uma crença apenas já bastaria. Mas para muito mais do que para além do simples discurso, eu fico pensando como seria ter essa vida de fé. E o texto que nós lemos, ele fala sobre um momento onde os discípulos têm a sua fé desafiada, né? Por isso eu quero pensar com vocês sobre uma vida de fé. E eu vou ler, eu peço para você acompanhar silenciosamente a leitura do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33, onde nós lemos assim. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sob as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que neles tocaram foram curados. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus bendito, nós queremos exaltar o teu nome, pela tua grandeza, pelo teu poder, nós louvamos o Senhor. Louvamos o Senhor por estarmos aqui para prestar culto a Ti e nesse instante em especial para ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Nós queremos rogar, Pai, a Ti, pedir a Ti, Senhor Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito. Que as nossas mentes e corações estejam sensíveis e atentas àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. O texto nos fala sobre um momento de desafio de fé.
o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 em diante. Eu acabei lendo até o 36, né, mas o recorte seria o 33. Ele é um texto que é logo em sequência a primeira multiplicação de pães e peixes, onde Jesus, de maneira maravilhosa, demonstrou o seu poder capaz de multiplicar pães e peixes, poucos pães e peixes, pouquíssimos pães e peixes, para alimentar uma multidão de milhares de pessoas. De maneira que quem estava ali presente ficou admirado com o poder de Cristo Jesus. Os discípulos que participaram ativamente desse milagre também ficaram admirados, né? Porque eles testemunharam de uma maneira até mais ampla do que a multidão. A multidão foi beneficiada pelo milagre, comendo dos pães e peixes, mas os discípulos eram aqueles que realmente sabiam que não existiam recursos e que viram diante dos seus olhos o Senhor Jesus multiplicando os recursos, multiplicando pães e peixes e alimentando aquela multidão. O texto que nós lemos começa logo em seguida, e ele começa exatamente com essas palavras, né? Versículo 22, logo em seguida, Jesus insistiu aos discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então Jesus já operou um milagre, os discípulos participaram daquilo que Jesus fez, e agora ele insiste com os discípulos para que eles entrem no barco e comecem uma pequena viagem sem que ele estivesse presente. Ele ficaria ali despedindo as pessoas da multidão que ainda estavam presentes. A multidão é despedida e logo no versículo seguinte, no versículo 23, nós somos informados que Jesus aproveita esse momento, ele se retira para passar um tempo a sós com o Pai em oração, um momento de solitude. E ele passa ali um tempo considerável. Ao anoitecer, ele está ali sozinho e o barco já se afastou, né, já está distante da margem, bastante distante da margem. Somos também informados que em meio a essas orações de Jesus, o barco longe da margem, já no meio do mar, o barco começa a ser fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. E é a partir daí que o texto que nós lemos ele vai se desenrolar. Os discípulos estão no mar, com um barco, numa época de pouquíssimos recursos. Eu entendo que mesmo hoje você pegar uma tempestade, você pegar ventos contrários em alto mar, seja algo extremamente assustador e amedrontador. Quanto mais naquele tempo de Jesus, com os recursos que eles dispunham. Não sei se você já fez isso, mas depois, você que pensa em fazer um cruzeiro, vale a pena você colocar no YouTube, entra lá no YouTube e coloca assim, imagens de cruzeiro, aqueles navios transatlânticos, durante tempestade em alto mar. Isso, e aí você vai ver que mesmo um monstro daquele, capaz de rasgar os mares, no momento de chuvas, no momento de tempestade, de vento agitado, tudo balança, nada fica no lugar e é um tanto quanto assustador. Agora você imagina, você acabou de cancelar aquele pacote de cruzeiro que você tinha comprado depois do relato do pastor. Se você não cancelou, você depois dá uma olhada no YouTube para ver se você ainda vai continuar querendo ir. Mas enfim, você imagina nos tempos de Jesus você lidar com um vento contrário e com um mar tempestuoso estando num barco que não dispunha da menor capacidade e recursos para lidar com aquilo. É natural que aqueles homens estivessem absolutamente amedrontados, assustados. E é exatamente nesse momento que Jesus vai na direção deles. E quando nós olhamos, a gente vai hoje pensar sobre uma vida de fé, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe algumas realidades presentes nessa vida de fé. E a primeira realidade que o texto mostra para a gente é que uma vida de fé enfrenta ventos contrários. Alguém poderia dizer que quando nós caminhamos pela fé, tudo vai ser tranquilo, as coisas vão ser fáceis, que tudo estará pavimentado, o caminho será tranquilo, o mar será de bonança, o céu de brigadeiro, como diriam os aviadores, mas não é isso que o texto traz para a gente. Quando a gente olha para os versículos 22 a 24, nós lemos que logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava
contra ele. Notem, por que eles entraram no barco? Por que eles entraram no barco, gente? Porque Jesus ordenou. Eles estavam no centro da vontade de Deus, vivendo em plena obediência àquilo que o Senhor tinha mandado, mas ainda assim, o texto diz que o vento soprava de forma contrária, porque essa é uma realidade muito comum na dinâmica da vida de fé. Uma vida de fé naturalmente enfrentará ventos contrários. Às vezes a gente cultiva a ilusão de que uma vida de fé nos torna imune aos medos, aos perigos, aos problemas, às dificuldades. Não, esse tipo de coisa só quem enfrenta é quem não tem Jesus na vida, quem não tem Jesus no coração. É só quem não crê em Jesus. Mas isso é uma expectativa irreal, é uma expectativa mentirosa. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, esse texto deixa muito claro isso para a gente, mas quando a gente olha de uma forma geral para a Bíblia, a gente percebe que grandes homens e mulheres de Deus viveram momentos difíceis, passaram por aflição, passaram por momentos de medo, sofreram perseguição, sofreram embates. Ou seja, uma vida de fé enfrenta ventos contrários. O Senhor Jesus insistiu para que eles estivessem no barco. Mais do que isso, o texto diz que Jesus se demorou, porque ao invés de despedir a multidão e diretamente ir até eles, o texto diz que Jesus pega e reserva um tempo para ficar em oração com o Pai. De maneira que agora já anoiteceu, e aí o cenário se torna ainda mais assustador. Jesus não está no barco, mas o vento sopra contra o barco. E eles começam a se sentir amedrontados. Provavelmente eles se sentiriam mais confortáveis, mais seguros, se ao menos Jesus estivesse presente ali, mas ele não estava. Ele não estava. Na verdade, quando a gente enfrenta ventos contrários na vida da fé, nós devemos entender que mesmo nesses momentos onde a gente parece que Jesus não está ali, ele está sempre nos observando. O texto traz essa dinâmica. Quando você lê o texto, você percebe que Jesus não está presente com eles no barco, mas nada fugiu ao controle. Ele sabe que o barco se afastou, foi ele quem mandou ir. Ele sabe que os ventos, se lançam contra o barco. Ele conhece o medo dos discípulos. Nada foge ao seu controle. Ele não estava no barco, mas nada fugiu ao controle do Senhor. A primeira característica que a gente aprende quando a gente olha para a vida de fé, a primeira realidade que a gente precisa entender que existe na nossa vida, é a realidade dos ventos contrários. Eu e você, vez por outra, mesmo obedecendo à vontade de Deus, mesmo obedecendo à palavra de Deus, lidaremos com situações difíceis, lidaremos com circunstâncias desafiadoras, lidaremos com problemas, com dificuldades, com situações que trarão medo aos nossos corações. E quando isso acontecer, a gente não deve duvidar de que Deus saiu do controle da circunstância. Quantas vezes a gente ouve alguém dizer, principalmente no meio evangélico, é tão comum, se isso está acontecendo na sua vida, alguma coisa você fez. Deus deve estar te punindo. Alguma coisa você fez para merecer isso. Na realidade do texto é exatamente o inverso. Eles estão enfrentando a tempestade exatamente porque ouviram e obedeceram à voz do Senhor Jesus. Uma vida de fé enfrenta ventos contrários. Quantas vezes a gente acha que pelo fato de caminhar com o Senhor em obediência, não existirão desafios, não existirão dificuldades, não existirão problemas, não existirão lutas. Mas essa não é uma promessa feita pela Escritura Sagrada. O Senhor Jesus fala que no mundo nós teremos aflição, mas diz que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A promessa de falta de aflição, de falta de ventos contrários, não é uma promessa do Evangelho. Não é uma promessa do Evangelho de Cristo Jesus. Uma vida de fé enfrenta ventos contrários, como nós olhamos para o texto e percebemos. Mas o texto avança. E aí nos versículos de 25 a 27, onde nós lemos assim. Vamos ler juntos? Vocês podem ler em alta voz? Vamos lá? Alta madrugada.
Isso. Então, se em primeiro lugar nós destacamos que uma vida de fé enfrenta ventos contrários, nesse segundo momento eu quero lembrar a você que uma vida de fé deve estar atenta à voz de Deus. Deve reconhecer a voz de Deus em meio ao caos. Alta madrugada, isso quer dizer algo entre 3 e 6 horas da manhã. Eu imagino aqueles homens que já lutavam com a fúria do mar, com o verdadeiro caos estabelecido durante algum tempo. Cansados, amedrontados, desesperançosos, sem esperança, sem expectativa, talvez já se sentindo vencidos pelo mar. Se você já lutou contra uma simples onda, como bom carioca, certamente você já foi à praia, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Você já tomou um caixote? Daquele que você gira e tenta sair, e você percebe que por mais habilidoso e forte que você acha que é, a sua força, o seu recurso é extremamente limitado, porque a força do mar é incomparavelmente maior do que a sua. Você imagina lutar durante horas com o mar em fúria, com ventos contrários. O desânimo já começa a tomar conta. O abatimento, a tristeza, eles estavam cansados. O caos estava estabelecido. Não faltava mais nada. Aqueles homens estavam apavorados, amedrontados. E em meio a tudo isso, o texto diz que, alta madrugada, Jesus se dirige a eles andando sobre o mar. E em meio a todo esse caos, à noite, eles olham e veem um vulto andando por sobre as águas. Como se já não fosse suficiente o tempo de luta contra o mar, como se já não bastasse o vento contrário, a água, tempo tempestuoso e a dificuldade toda, eles ainda veem um vulto andando sobre o mar e ficam ainda mais apavorados. O que eles cogitam é algo absurdo, mas no momento de desespero, quantas vezes eu e você cogitamos também possibilidades absurdas? Notem o versículo 26, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Evidente, todos nós sabemos que não existem fantasmas. Talvez as nossas crianças pequenininhos ainda tenham medo de fantasma, porque no desenho tem um fantasma, mas você, eu creio que já superou o medo de fantasma já tem algum tempo. Eu, pelo menos, tenho essa expectativa. Mas é muito interessante perceber que nos momentos de medo, de angústia, de desesperança, é exatamente nesse momento onde nós cogitamos até mesmo as possibilidades mais absurdas. A gente começa a admitir ideias descabidas, porque estamos como quem está fora de si. Mas é maravilhoso olhar o texto e ver que quando eles começam a gritar de medo, é o próprio Senhor Jesus que imediatamente não ridiculariza o medo deles, não os repreende, mas os encoraja. Jesus se dirige a eles, dizendo, coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Uma vida de fé está atenta à voz de Deus. Uma vida de fé tem capacidade de reconhecer a voz de Deus em meio ao caos, em meio à angústia, em meio à tempestade, em meio aos ventos contrários, em meio às adversidades. É exatamente essa capacidade que eu e você precisamos desenvolver. Capacidade de perceber a voz de Deus nos acalmando e falando, sou eu estou aqui, eu estou do seu lado, você não está sozinho, você não está desamparado. É essa voz que nós precisamos aprender a ouvir. Só que sejamos sinceros, queridos, como é difícil nos momentos de angústia, nos momentos de desespero, de desesperança, nos momentos onde o caos está estabelecido sobre a nossa vida, sobre a nossa história, nós conseguirmos ter a capacidade de discernir a voz do Senhor, que vem ao nosso encontro e que nos encoraja. Jesus poderia repreendê-los, como quem diz, que coisa absurda. Um monte de homem velho que tem me seguido há tanto tempo, eu tenho investido minha vida e meu tempo com vocês. Eu estou preparando vocês para que vocês sejam os continuadores, né? Vocês sejam a continuidade, deem continuidade ao meu ministério, anunciando o Evangelho, e vocês estão cogitando que no mar agitado, que vocês estão vendo o vulto é um fantasma. Jesus poderia repreendê-los,
fazer pouco caso do medo deles. Mas não, acho maravilhoso que Jesus, ele considera os nossos medos. Por isso ele diz para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Como eu e você precisamos desenvolver essa capacidade de, em meio ao caos, meus ventos contrários, meus desafios da vida, conseguir reconhecer a voz do Senhor, nos encorajando, nos reconfortando, anunciando que nós não precisamos ter medo, que Ele está conosco, que nós podemos seguir em frente, certos de que nada foge ao seu controle. Uma vida de fé está atenta à voz de Deus, consegue percebê-la, consegue reconhecê-la. Essa vida de fé que eu e você precisamos desenvolver, essa capacidade que eu e você precisamos desenvolver, em meio ao caos, em meio aos agitos, aos gritos, aos choros, reconhecer a voz do Senhor, encorajando, dizendo que Ele está presente, que nós não temos motivos para temer. Uma vida de fé está atenta à voz de Deus. Mas o texto avança. E aí a gente chega nos versículos de 25 a 27 ainda, mas eu quero pontuar aqui, na verdade, versículo 25 a 27, não, versículo 28, versículos 28 e 29, perdão. Vamos lá, onde nós lemos assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que uma vida de fé enfrenta ventos contrários. Enfrenta ventos contrários. Em segundo lugar, nós descobrimos que uma vida de fé, ela precisa estar atenta à voz de Deus e conseguir discernir, perceber a voz de Deus, mesmo em meio ao caos. Em terceiro lugar, eu quero lembrar você, a partir da palavra de Deus, que uma vida de fé nos leva a desejar ser como Jesus. Esse é o pedido de Pedro. Senhor, se é o Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E aí Jesus diz, versículo 29, vamos lá? Venha! E o que Pedro faz? Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Vocês acham que Pedro tem alguma dúvida de que é Jesus? Você sinceramente acha que se Pedro tivesse dúvida, ele tinha colocado o pé para fora da água? Para fora do barco, né? Da água. Para fora do barco? Eu não sei você, mas se eu tivesse a mínima dúvida de que se tratava do meu Senhor, se eu não tivesse reconhecido a voz do meu Salvador, eu de forma alguma, no meio da noite, com o vento tempestuoso, em meio ao agito do mar e das ondas, eu colocaria o meu pé para fora de um barco para tentar fazer algo tão ousado e inesperado quanto andar sobre as águas. Mas o texto nos diz que Jesus diz para Pedro, venha, e Pedro sai do barco e anda sobre as águas e vai na direção do Senhor. Vai na direção do Senhor. Pedro queria estar perto de Jesus, mas Pedro também queria ser semelhante a Ele, parecido com Ele, fazer as mesmas coisas, enfrentar a tempestade da mesma maneira. Esse é o anseio de Pedro. Esse deve ser o anseio dos nossos corações. Eu não sei você, às vezes eu olho para os evangelhos, eu leio os evangelhos, e eu vejo como Jesus lidou com as circunstâncias que eram apresentadas a Ele, e eu fico com aquele sentimento assim, eu queria ser assim. Eu queria agir dessa maneira. Eu queria responder com essa sabedoria. Eu queria ter essa capacidade de lidar com as circunstâncias tão desafiadoras de uma maneira tão leve. Uma vida de fé nos leva a ansiar ser como nosso Senhor. Desejar nos tornarmos mais parecidos com Ele. Sermos semelhantes a Ele, caminhar como Ele caminhou. Agir como Ele agiu. Tratar as pessoas como Ele tratou.
É verdade, talvez você fale, é muito mais fácil querer ser como Jesus no sentido de andar sobre as águas do que querer ser como Jesus no sentido de interceder por aqueles que lhe ofendiam, lhe apedrejavam e insultavam. Sim, de fato. De fato é mais fácil seguir o exemplo do Mestre quando se trata de fazer grandes coisas, coisas excepcionais, do que quando a gente fala de autonegação, de humilhação, de perdão, de ter misericórdia, de rogar, como Cristo rogou na cruz por aqueles que o agrediam, né? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Contudo, a gente não pode negar que era necessário ter fé para fazer o que Pedro fez. Era necessário ter fé que de fato era Jesus, reconhecer, identificar a voz do Senhor em meio ao caos. Mais do que isso, era necessário confiar no Senhor para colocar o pé para fora do barco e começar a andar. É esse tipo de confiança que eu e você precisamos desenvolver. Uma vida de fé anseia se tornar mais parecida com o Mestre. Quando a gente crê no Senhor, a gente quer se tornar mais parecido com Ele. Isso não é um desejo ruim, deve ser assim. Isso é ser discípulo. A gente utiliza tanto a palavra discípulo no nosso tempo e é uma palavra tão desgastada. Talvez você nunca tenha parado para pensar o que é ser um discípulo de Jesus. Mas a ideia da Bíblia é essa. A ideia é que um discípulo é alguém que tem o desejo, o anseio de se tornar cada vez mais parecido com o seu mestre. Ser um imitador, no sentido de buscar viver como ele viveu, falar como ele falou, amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, lidar com as circunstâncias, mesmo as mais desafiadoras, da maneira como ele fez. Esse deve ser o anseio do meu coração e do seu coração. Uma vida de fé desperta em nós esse desejo, esse anseio de nos tornarmos como Jesus, de nos tornarmos mais parecidos com o Mestre. Pedro viu Jesus andando sobre as águas e, ao invés de ficar tímido dentro do barco, ele falou assim: eu quero andar sobre as águas também. Se é o Senhor, se o meu Senhor está fazendo isso, eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Eu quero ir conversar com Ele lá, eu e Ele, batendo papo sobre as águas. Esse é o anseio de Pedro. Caminhando para o final, versículos 30 a 32, nós lemos assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então vou recordar. Vamos lá. A gente está falando sobre uma vida de fé. E a gente começou pontuando que uma vida de fé enfrenta ventos contrários. Faz parte da caminhada de fé. As dificuldades, os desafios fazem parte da caminhada de fé. Nós não somos imunes, não estamos imunes aos desafios porque cremos no Senhor. Vimos também que uma vida de fé precisa estar atenta, sensível, ter a capacidade de discernir a voz de Deus em meio ao caos, em meio às outras vozes. E é extremamente salutar que a gente tenha a capacidade de discernir a voz de Deus, porque muitas vezes a gente acha que a gente está discernindo a voz de Deus, mas a gente está ouvindo a voz do nosso coração. Nosso coração é enganoso. A vida de fé nos leva a discernir a voz de Deus. Em terceiro lugar, a gente falou que uma vida de fé nos leva a desejar nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Mas em quarto lugar, a gente aprende no texto que uma vida de fé é sustentada pelo poder de Deus. É maravilhoso a gente olhar para Pedro saindo do barco, cheio de fé e de coragem, tirando o tênis, tirando a meia, puxando as barras das calças. O texto bíblico não diz isso, sou eu parafraseando, tá, gente? Se preparando para caminhar sobre as águas e falando assim: vou lá, hein, gente? E você imagina os outros dizendo: rapaz, você tem certeza? Vou lá. O Senhor mandou ir, eu estou indo. E ele começa a andar. E seria algo maravilhoso, e a gente ficaria aqui no time de Pedro. Mas ele dá alguns passos, e o texto diz que ele começa a afundar. Ele olha para o vento e vê assim: rapaz, o que eu fiz? Fui ousado demais. Fui corajoso demais. Acreditei demais. Eu não medi o que eu estava fazendo.
Por isso ele fica tomado de medo e cheio de medo, ele começa a afundar, porque ele olha tudo que ele tem ao redor. Mas sabe o que é maravilhoso quando a gente olha para o texto? É que em meio a Pedro afundando e gritando, Senhor, salva-me, o texto diz que imediatamente o Senhor Jesus estende a mão e o segura. Uma vida de fé é sustentada pelo poder de Deus. Não tem a ver com você ser um herói, um grande homem. Tem a ver com você entender que mesmo nos momentos onde a nossa fé vacila, onde nós fraquejamos, Deus sempre está disposto e preparado para estender a mão e nos sustentar. Eu creio que o fato de Pedro ter fraquejado é extremamente pedagógico para a gente. Porque às vezes a gente nessa dinâmica de caminhada de fé, a gente acha que vai ser sempre mais forte, mais firme, vamos estar sempre melhores e a nossa caminhada com o Senhor será retilínea e ascendente. Né? Ou seja, é uma linha reta e para cima. A gente está sempre melhor. Mas não é bem isso que a gente vê na Bíblia. A gente vê que mesmo grandes homens de Deus fraquejaram. Mesmo grandes homens de Deus, em alguns momentos sentiram medo. Mesmo grandes homens de Deus, em algum momento falharam, deixaram de olhar para o Senhor e olharam para as circunstâncias e começaram a afundar por causa disso. Mas é maravilhoso olhar para o texto e perceber que essa vida de fé, ela é uma vida sustentada pelo Senhor. Jesus não repreende, imediatamente o que ele faz não é repreender. A primeira coisa que ele faz é estender a mão, dar segurança e falar assim, eu estou aqui com você, você não vai afundar não. E depois de fazer isso, ele vira para Pedro, pedagogicamente, e diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Uma vida de fé é sustentada pelo poder do Senhor. Como eu e você precisamos aprender, primeiro, que existe um Deus que está comprometido e disposto a nos sustentar. Um Deus que não olha para os nossos momentos de queda, ou um momento onde a gente fraqueja na caminhada, ou a gente duvida, onde a gente se mostra hesitante e vacilante para tripudiar da gente, ou para dizer, olha, eu já te dei uma oportunidade e você ainda assim está fazendo isso. Não. Deus que vem ao nosso encontro para nos sustentar, para nos salvar, estende a mão e nos segura. Como a gente precisa entender isso? Entender que o nosso Deus é assim. Ele sustenta a nossa vida de fé. Ele sustenta a nossa caminhada de fé com o poder dele. Mas isso, se por um lado isso revela muito a respeito desse caráter de Deus, que está sempre pronto a nos sustentar, isso também é importante para que a gente entenda que existirão momentos onde a gente vai fraquejar. É muito nocivo você achar que você é um herói, um grande herói de fé, porque a própria Bíblia já disse, o apóstolo Paulo já disse, quem pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Quantos momentos nós estamos cheios, né? Cheios de nós mesmos, nos achando que eu estou andando sobre a água, vivendo uma vida de fé, eu confio mesmo no Senhor. E aí, nos distraímos, a maré muda, a circunstância muda um pouquinho, a gente começa a reparar no vento, e aí a gente começa a afundar. E se a gente não entender que em alguns momentos a gente vai afundar, a gente vai fraquejar, a gente começa a entrar em crise achando que não somos crentes. Mas lembre-se, uma vida de fé sustentada pelo poder, o meu poder? Pelo seu poder? Não, pelo poder de Deus. Deus é quem vai nos sustentar nessa caminhada. Por fim, queridos, já caminhando para o final do texto mesmo, agora é de verdade, versículo 32 e 33. Quando ele entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos ler juntos o versículo 33? Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos recordar? Antes de pontuar o último ponto. Uma vida de fé enfrenta ventos contrários. Uma vida de fé está atenta, consegue discernir, perceber a voz de Deus em meio ao caos. Uma vida de fé gera em nós o desejo de nos tornarmos pais parecidos com o Senhor Jesus. Uma vida de fé é sustentada pelo poder de Jesus, o poder de Deus. Mas, em último lugar,
uma vida de fé, nos conduz à adoração. Você pode achar que o momento mais importante do texto é Jesus andando sobre as águas. Ou você pode achar que o momento mais importante do texto é Jesus pegando Pedro e levantando ele da água. Mas o momento mais importante do texto é quando ele entra no barco e aqueles que estão no barco o adoram e reconhecem verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. Esse é o objetivo da nossa caminhada de fé. Não tem a ver com dar grandes demonstrações de poder, andar sobre água ou fazer coisas maravilhosas, mas tem a ver com reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e o adorar de todo o coração. Uma vida de fé nos conduz à adoração. Depois de cada uma dessas experiências, depois de ver o vento soprando contra, depois de discernir a voz do Senhor em meio ao caos, depois de desejar se tornar mais parecido com o Senhor, depois de falhar, naufragar e ver o Senhor sustentando, o que toda essa experiência conduziu e produziu no coração daqueles homens foi o desejo de se render ao Senhor em adoração e louvor. Uma vida de fé conduz à adoração. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Esse é o propósito da minha vida e da sua vida. Esse é o propósito da nossa caminhada de fé. A gente vai enfrentar ventos contrários, como eu já disse. Caminhar com o Senhor não é um bilhete que nos garante tranquilidade sempre. Não. A gente tem ventos contrários, tem desafios, tem dificuldades, sim. É assim que funciona. Precisamos estar atentos à voz do Senhor, para discernir a voz dele em meio às vozes, em meio ao caos, em meio às vozes do nosso coração enganoso. Precisamos desejar nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. Agir como Ele agiu, lidar com as circunstâncias como Ele lidou. Precisamos entender que muitas vezes iremos falhar, fraquejar. Nossa fé se mostrará vacilante, mas seremos sustentados pelo Senhor. Mas principalmente, precisamos ser conduzidos a reconhecer Jesus como verdadeiramente o Filho de Deus. Se as experiências que nós temos vivido com o Senhor, na nossa caminhada de fé, não têm produzido no nosso coração o desejo de adorar, de bendizer, de exaltar, de glorificar, o único que é digno de toda honra, glória e louvor, essas experiências são experiências vazias em si. O texto termina falando que Jesus entra no barco e aqueles que antes estavam assustados, atemorizados, agora abrem a boca para dizer, para reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Que seja assim na minha vida e na sua vida, para a glória do Senhor. Amém.